O milionário negro congela quando a mendiga limpa seu escritório e revela seu segredo. Era um dia ensolarado no coração da cidade, quando Layla Hassan, uma mulher de porte elegante mas com roupas simples, entrou na imponente sede da Mendes Engenharia. As paredes de vidro refletiam a vida agitada do entorno, mas dentro daquele escritório a tensão era palpável. Ao olhar em volta, Layla sentiu um aperto no peito. Ali estava o símbolo de sua antiga vida, da sua carreira como engenheira. Agora um eco distante devido a um escândalo que lhe custou tudo, até mesmo seu marido, Khalil. Enquanto passava o pano em cada superfície, seus pensamentos dançavam entre as memórias e os pesadelos. O murmurinho dos funcionários, os olhares tortos, tudo parecia gritar que ela não pertencia mais àquele mundo. Mas para Layla, o que importava era Yasmin, sua filha. A pequena precisava de um futuro melhor, e ela estava disposta a enfrentar qualquer coisa para isso. Então um homem alto entrou no esquê. O impulso a levou a falar, e conforme as palavras saíam de sua boca como flechas certeiras, os olhos de Roberto brilharam de interesse. Você tem uma proposta que pode ser o divisor de águas para o nosso projeto social, disse ele com um ar intrigado. O resto da sala ficou em silêncio. Layla não sabia que estava se tornando a peça-chave para um contrato milionário. Mas com isso, começou a brotar o perigo. Khalil, seu ex-marido, reapareceu em sua vida como uma sombra ameaçadora, pronto para manipulá-la e destruir tudo o que havia reconstruído. Aquela tarde se transformou em uma luta interna. Enquanto ela buscava forças para contar a verdade sobre seu escândalo e as conspirações que Khalil poderia trazer à tona, uma boa nova surgiu. Um projeto social que faria o bem ao próximo. Mas a surpresa estava em um segredo familiar enterrado, que poderia despedaçar a pequena felicidade que Layla havia construído para si e Yasmin. Os desafios pareciam infinitos e mais sombrios do que um nó se formou em sua garganta. A verdade poderia libertá-la, mas também aprisioná-la. Com cada nova reviravolta, a vida que Layla conhecia estava prestes a mudar para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A verdade começou a se desvelar quando Layla, em meio ao nervosismo da reunião, sentiu o olhar de Roberto se fixar em algo atrás dela. Pirando-se, ela viu Khalil adentrando a sala, seu olhar feroz e determinado. O ar ficou pesado. As palavras dela, antes tão cheias de potencial, se esvaíram como fumaça ao vento. Khalil avançou com um sorriso cínico e com a voz alta o suficiente para todos ouvirem, disse: Olha quem decidiu voltar ao palco trazendo seus segredos. O silêncio era ensurdecedor. Layla sentiu seu coração disparar. O que você está fazendo aqui? A voz dela soou mais firme do que se sentia. Khalil, sempre um manipulador, parecia se divertir com o momento. Ele tinha os olhos de uma cobra, prontos para atacar. Eu estou aqui para alertar o amigo Roberto sobre a verdadeira história por trás dessa mulher. E quem sabe ajudar você a entender com quem está lidando, disse Khalil, dando um passo à frente. As expressões dos outros na sala mudaram
de curiosidade para algo mais sombrio. Layla sabia que tinha que agir rápido. Khalil, chega! Não se trata de nós. O que importa é fazer algo bom por Yasmin, disse Layla. Mas sua voz tremia. Ela não queria que ele arruinasse sua chance. Roberto a olhou, intrigado, mas o ar de desconfiança já começava a preencher o espaço. História sempre tem dois lados, não é? Khalil disse, como se a sua presença tivesse um poder capaz de controlar toda a situação. As palavras dele pesaram como chumbo. Com um gesto dramático, Khalil puxou uma pasta de sua bolsa. E se eu te dissesse que tenho documentos que provam que Layla não é quem você pensa que é? Que a verdade sobre o escândalo é muito mais profunda? Ele a olhou, um sorriso malicioso nos lábios. O rosto de Layla se fechou. O nó na garganta aumentou. Todos os olhos estavam agora fixos nela. Isso não é verdade. Eu não fiz nada errado. O desespero começava a tomar conta, mas Layla tentava acreditar que era mais forte que isso. Khalil continuou. Apenas revele o que aconteceu. E talvez eu possa ser gentil. Afinal, você sabe que o mundo é cruel com os que têm alguma culpa. A sala começou a murmurar. Layla se sentiu como um animal encurralado. Ela não tinha ideia do que Khalil realmente sabia. O que ele tinha planejado dessa vez? O horror se infiltrou em seus pensamentos e ela, por um momento, quis sumir, desaparecer daquela cena. Mas a realidade era diferente. Ela estava ali, no centro do tiroteio. Roberto, sem saber o que pensar, parecia considerar as palavras de Khalil. Então, o que você está dizendo, Layla? Tem algo sobre seu passado que precisamos saber? Uma dúvida cruel se insinuava em suas palavras, e o olhar de Roberto começava a ficar distante. Antes que Layla pudesse responder, o celular dela vibrou insistentemente no bolso. Um aviso, uma mensagem que fez o sangue dela gelar. Não confie em quem você pensa que conhece. A verdade virá à tona e nada poderá impedir. O remetente era desconhecido, mas a ameaça era clara. O peso da responsabilidade se transformou em um pânico bubbling. Ela não apenas estava lutando por sua vida e por Yasmin, mas agora uma sombra de um segredo ainda mais profundo pairava sobre ela. O que mais poderia estar em jogo? Qual era a verdade? E, acima de tudo, quem era verdadeiramente seu aliado? Com essa incerteza pulsando em seu peito, Layla encarou os dois homens opostos a ela. O passado estava voltando de forma avassaladora. "Calem-se!" gritou, levantando a voz pela primeira vez, e, no vazio que caiu, ela percebeu que tudo estava prestes a mudar de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. A sala ainda estava em silêncio quando Layla gritou. Ela sentia a adrenalina pulsar nas veias. O coração batia como um tambor ensurdecedor. Khalil parecia se divertir. O olhar de Roberto se transformou em desconfiança, e Layla sabia que precisava agir rapidamente. "Escutem todos! Eu não sou quem Khalil diz que sou. Eu fui uma vítima, e aqueles documentos que ele tem não provam nada." Sua voz ecoou, mas a tensão só aumentava. Khalil riu de forma arrogante e deu um passo à frente. "Querida Layla, você realmente acha que pode controlar a narrativa aqui? As pessoas amam boas histórias, principalmente quando tem escândalos envolvidos." Ele gesticulou,
e os murmúrios começaram a crescer. A sala, antes cheia de gente interessada, agora parecia um tribunal onde ela estava à mercê do veredicto. Então, antes que ela pudesse se recuperar, uma figura apareceu na porta, interrompendo o caos que se instalava. Era uma mulher de aparência familiar, com cabelos longos e negros, drenando a vida do ambiente. Layla a reconheceu instantaneamente. Era Sofia, sua irmã, que não via há anos. O sangue dela gelou. "Sofia!" exclamou, confusa. A irmã parecia mais séria do que ela lembrava, e o olhar que lançava era de uma intensidade perturbadora. Kalil, surpreso, sorriu. "Olha só, a família reunida. Agora a festa está completa." Ele estava adorando o espetáculo. "Eu vim para esclarecer as coisas", disse Sofia, sua voz calma, mas firme. "Layla, você precisa parar de fugir da verdade. O passado não vai deixar você em paz. No que você está se metendo?" Layla respondeu, sentindo pânico crescer. Não era o momento para revelações. Ela precisava se concentrar. Mas a expressão de Sofia trouxe à tona uma impressão de que algo muito pior estava prestes a acontecer. "Eu sei o que você fez. E Kalil não está sozinho nessa." Layla sentiu uma onda de desespero. "Do que você está falando?" As palavras saíram num sussurro, como um eco distante. A sala agora a encarava, e ela podia sentir o peso nos olhares. "O que você quer dizer com isso?" Sofia avançou e, em um movimento rápido, puxou uma pasta de documentos de sua bolsa. "Você realmente acha que só Kalil tem segredos? Eu tenho provas que vão mudar tudo. O que acontece aqui é só uma fração do que está em jogo." A sala ficou em um silêncio tenso, como se o tempo tivesse parado. Antes que alguém pudesse fazer uma pergunta, um alerta começou a tocar no celular de Layla. Era uma chamada desconhecida, mas ela hesitou em atender. O olhar aflito do público a pressionava. "Atenda!" disparou Kalil, como se isso tivesse algum poder sobre ela. Ela pegou o celular, seus dedos tremiam. "Se você não atender, as coisas podem sair muito pior do que você imagina." As palavras de Kalil soaram como uma sentença. O pânico começou a se espalhar. "Desculpe, mas o que sua irmã diz é verdade. Você não pode continuar se escondendo, Layla. A verdade precisa vir à tona, custe o que custar." A declaração de Sofia era firme, mas invisíveis correntes pareciam se apertar ao redor de Layla. "É isso que você quer? Que eu revele tudo? Que eu passe mais uma vez por humilhações?" Layla gritou. Ela estava em um ponto sem retorno e a verdade parecia um labirinto sem saída. A sala estava eletricamente carregada. Layla não sabia mais em quem confiar. A sombra de Kalil, que sempre esteve no fundo da sua vida, agora se erguia como uma montanha. Enquanto ela pensava na sua filha, um pedaço de papel escorregou da pasta de Sofia e caiu no chão, sem que ninguém percebesse. Os olhos de Layla se abriram em choque. "O que é isso?" Ela se agachou rapidamente, pegando o papel. Quando leu, o mundo ao seu redor desabou. As palavras que estavam escritas ali contavam uma história que poderia mudar tudo. Não só a sua vida, mas tudo que ela conhecia. As revelações estavam prestes a começar, e a dúvida a consumia. Sua irmã era amiga ou inimiga? O que mais estava oculto? O caos estava se formando num turbilhão, e a verdade, tão esperada, poderia ser a última coisa que ela realmente desejava. Não, não pode ser. Layla sussurrou. A mandíbula travava. O tempo caiu e ela sentiu um frio cortante. Kalil sorriu com um ar de triunfo misturado a um aviso.
como se soubesse que a tempestade mal havia começado. Os olhares se voltaram para ela, carregados de expectativa. Era um ponto sem volta. Tudo estava prestes a mudar, e os segredos que se escondiam na escuridão iam finalmente ver a luz. Mas a que custo? Layla leu aquelas palavras e seu mundo girou. Era um documento que revelava um escândalo ainda maior do que o que ela havia enfrentado. O papel detalhava transações de dinheiro sujo que não apenas a envolviam, mas também mostravam Khalil em uma rede de corrupção. Não, isso não pode ser verdade, ela pensou, mal conseguindo respirar. As reações na sala foram instantâneas. O murmúrio aumentou. Sussurros nervosos se espalharam como fogo em palha seca. Khalil ficou pálido e estava se perguntando que ela estava tão chocada ao ler. Roberto olhou de Layla para Khalil, a desconfiança crescendo em seu olhar. O que está acontecendo aqui? Ele questionou, sua voz cortando os murmúrios, mas as palavras pareciam flutuar em um vácuo. Layla, o que isso significa? Perguntou ele, o tom urgente penetrando em seu pânico. Ela sentiu a pressão, seu fígado apertando. Eu não sabia. Suas palavras tropeçavam enquanto ela tentava entender o que tinha nas mãos. Isso não era para sair à tona. A indignação nas palavras de Sofia era visível. Ela sempre se manteve distante, mas agora parecia estar lutando para proteger Layla ao mesmo tempo que revelava o horror. Nesse instante, Khalil se lançou à frente, uma sombra escura. Você acha que pode jogar isso tudo em cima de mim? Você não sabe o que eu sou capaz de fazer. Seu tom ameaçador fazia o coração de Layla acelerar. Ela estava encurralada agora, entre a verdade desmoronando e a ameaça letais do homem que um dia amou. Acha que eu não tenho como calar essa boca? Ele rosnou, com um olhar diabólico. Me deixe em paz, Khalil. Você não pode mais me controlar. Layla gritou, sentindo uma onda de força. Mas, enquanto isso, o telefone dela continuava vibrando em sua mão. Ela não queria olhar, mas a curiosidade a devorava. Atenda. Pode ser a última chance de salvar o que resta, sussurrou Sofia. A voz dela baixa, mas carregada de emoção. Layla hesitou. Depois atendeu. Alô? A voz do outro lado era baixa e abafada. Layla? Você precisa saber que não pode confiar nem mesmo em quem está ao seu lado. Eles estão manipulando tudo. O pânico a consumiu. Quem está falando? Perguntou. Mas a linha caiu. Um silêncio pesado envolveu a sala. De repente, um estrondo. As portas da sala se abriram de forma violenta. A segurança entrou e um dos homens estava segurando um papel. Senhor Mendes, temos um problema. Precisamos falar com você agora. O alvoroço gerou um frenesi, olhares confusos e interessados geral na sala. Layla sentiu o chão tremer sob seus pés. Roberto, o que está acontecendo? Ela perguntou, mas sua voz soou distante, como se estivesse em um sonho. Os olhos de Roberto se dilataram de surpresa. O que você quer dizer com isso? Os guardas trocavam olhares nervosos. Você foi denunciado por desvio de verbas. As provas também vieram à tona. O impacto das palavras foi como um tapa na cara. Khalil, que parecia tão calmo, agora estava diretamente sob a pressão do olhar de Roberto, seu mundo desmoronando. O quê? Isso não pode ser! Khalil protestou, mas Layla podia ver a frustração em seu rosto. A maré tinha mudado. Layla estava ali, em pé, observando sua vida se desdobrar como um jogo de dominó. Cada peça tombando de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado.
Como você se atreve a vir aqui e tentar me derrubar? Essa é minha empresa! Gritou Kalil, mas seu tom não era mais ameaçador. Havia um toque de desespero. A confusão e a tensão nos rostos à sua volta se tornavam insuportáveis. Layla percebeu que havia um fio de verdade nas palavras que acabara de ouvir ao telefone. A verdade estava vindo à tona, mas agora havia mais em jogo do que apenas seu passado. Era também o futuro dela e de Yasmin que estavam em perigo. E se Kalil estivesse correto? Se havia algo ainda mais profundo e mais obscuro por trás de toda essa confusão? Com essas interrogações, o ar se tornou pesado. O tempo parecia parar e todas as suas escolhas estavam em jogo. Os segredos a cercavam e a sala estava repleta de expectativa. O que mais ela ainda não sabia? O que mais poderia surgir das pedras do passado? Roberto, eu? Layla começou, mas uma série de relâmpagos iluminou a sala vindo da janela. E quando o trovão ruiu lá fora, Layla soube que a tempestade estava apenas começando. O tempo parecia ter parado. O encontro estava à beira de um colapso completo. E a tensão na sala crescia como uma tempestade prestes a estourar. O celular de Layla estava em suas mãos, tremendo com nervosismo. Cada batida do seu coração ecoava nas paredes de vidro. E enquanto o caos se desenrolava à sua frente, ela percebeu que tinha que agir. Em um movimento impulsivo, Layla digitalizou o número do misterioso remetente e colocou o celular perto do ouvido novamente. As vozes distantes ao seu redor se tornaram uma onda surda, seu foco afinando somente na chamada que poderia decifrar tudo. Alô? Ela perguntou, a voz dela tremendo. Uma respiração pesada veio do outro lado, seguida de uma revelação bombástica. Layla, você não pode confiar em ninguém. Kalil não é o único que possui segredos. Nesse momento, tudo mudou. O ar na sala pareceu esfriar. Kalil, que estava prestes a se lançar em mais uma ameaça, congelou. Layla sentiu seu mundo desmoronar em frações de segundo. O que você quer dizer com isso? Ela murmurou, agora numa maré de confusão. Você precisa saber a verdade. Você é parte de algo muito maior. Eu tenho provas. Provas que podem prender Kalil. Mas e você? O que você realmente sabe sobre seus pais? A voz era grave, eletricamente carregada, e Layla sentiu um nó se formar em seu estômago. Os olhares ao seu redor mudaram. Roberto, intrigado, olhou para Kalil, esperando a resposta, enquanto as palavras que ecoavam na mente de Layla começavam a criar fissuras em sua realidade. Eu não entendo o que meus pais têm a ver com isso. A voz dela falhou e o desespero desenhou linhas em seu rosto. Eles não são quem você pensa que são. A verdade sobre seu passado está escondida em um lugar que você nunca imaginou. O silêncio na sala era quase palpável. Kalil agora havia perdido o controle. O sorriso arrogante que antes adornava seu rosto havia se transformado na expressão de um homem acuado. Layla, pare com isso. Agora, você não precisa ouvir essa pessoa, Kalil gritou. Mas o desespero em suas palavras apenas aprofundou a inquietação no ambiente. Ele se lançou para frente, mas Layla já estava completamente absorvida pelo que ouvia. O peso de cada palavra parecia esmagar tudo o que conhecia. Layla, você é herdeira de uma conspiração que pode mudar o jogo completamente. Não só do dinheiro, mas de vidas. Seu pai, ele não é apenas um homem.
mas um jogador em uma partida muito maior. A voz do desconhecido estava cheia de urgência. As peças começaram a se encaixar na mente de Layla. As memórias confusas de sua infância, as histórias que sua mãe sempre sussurrou em noites de tempestade. Ele está vivo? Layla sussurrou, um frio descendo por sua espinha. Atônita, olhou para Khalil, buscando uma resposta naquele rosto que sempre fora uma fonte de conforto e dor. Khalil hesitou, e isso foi tudo que Layla precisava. Ela não o reconhecia mais. Então tudo foi uma mentira? O que mais você escondeu de mim? A raiva começou a brotar, e com ela, uma força nova. Ela não estava sozinha. Havia um segredo pulsando dentro dela que agora queria se libertar. Os documentos de Sofia. Eles têm mais do que apenas a verdade sobre mim. Eles falam sobre seu pai e sobre sua mãe. Tudo. Juntos, eles foram parte de algo que deixou marcas profundas. Você precisa descobrir a verdade para se proteger. Assim que essas palavras saíram, a atmosfera mudou novamente. Layla olhou para a irmã, que tinha um olhar de preocupação. Não, não pode ser! Eles não podiam! Layla balançou a cabeça, seu mundo girando em desespero. Khalil, empalidecendo, estava prestes a protestar, mas as portas da sala se abriram com força. Uma figura alta avançou, interrompendo tudo. Era um homem desconhecido, com um tom sério e ameaçador. Roberto Mendes, temos que falar, e rápido. As coisas estão se movendo, e você está na linha de tiro. A sala encheu-se de murmúrios nervosos. Layla estava paralisada. Do que você está falando? Perguntou Roberto, enquanto o som da tempestade lá fora fazia ecoar a confusão interna. O novo homem olhou diretamente para Layla. Você precisa saber que o jogo todo está prestes a mudar. O que houve no passado está prestes a ser revelado. E você, Layla, pode ser a chave para tudo. Ele parou enquanto Khalil sussurrava palavras ininteligíveis, ameaçador, mas ao mesmo tempo frágil. Os olhos de Layla se arregalaram, uma onda de adrenalina a puxando. O que mais você sabe? Ela conseguiu perguntar, mas a intensidade do ambiente fazia a respiração dela falhar. A tempestade lá fora rugia. E com ela, um clima de incerteza se intensificava. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? E no meio de toda a confusão, uma certeza começou a crescer. Ela precisaria encontrar a verdade, não apenas pela sua liberdade, mas pela proteção de Yasmin. E em suas mãos, a chave para o futuro poderia estar enterrada em segredos que iam muito além do que qualquer um poderia imaginar. O tempo parecia ter parado. O encontro estava à beira de um colapso completo. E a tensão na sala crescia como uma tempestade prestes a estourar. O celular de Layla estava em suas mãos, tremendo com nervosismo. Cada batida do seu coração ecoava nas paredes de vidro. E enquanto o caos se desenrolava à sua frente, ela percebeu que tinha que agir. Em um movimento impulsivo, Layla digitalizou o número do misterioso remetente e colocou o celular perto do ouvido novamente. As vozes distantes ao seu redor se tornaram uma onda surda, seu foco afinando somente na chamada que poderia decifrar tudo. Alô? Ela perguntou. A voz dela, Khalil, que estava prestes a se lançar em mais uma ameaça, congelou. Layla sentiu seu mundo desmoronar em frações de segundo. O que você quer dizer com isso? Ela murmurou. Agora, numa maré de confusão. Você precisa saber a verdade. Você é parte de algo muito maior. Eu tenho provas.
provas que podem prender Khalil, mas e você? O que você realmente sabe sobre seus pais? A voz era grave, eletricamente carregada, e Layla sentiu um nó se formar em seu estômago. Os olhares ao seu redor mudaram. Roberto, intrigado, olhou para Khalil, esperando a resposta, enquanto as palavras que ecoavam na mente de Layla começavam a criar fissuras em sua realidade. Ele não é apenas um homem, mas um jogador em uma partida muito maior. Khalil hesitou, e isso foi tudo que Layla precisava. Ela não o reconhecia mais. Então tudo foi uma mentira? O que mais você escondeu de mim? A raiva começou a brotar, e com ela uma força nova. Ela não estava sozinha. Havia um segredo pulsando dentro dela, que agora queria se libertar. Os documentos de Sofia, eles têm mais do que apenas a verdade sobre mim. Eles falam sobre seu pai e sobre sua mãe. Tudo! Juntos, eles foram parte de algo que deixou marcas profundas. Você precisa descobrir a verdade para se proteger. Assim que essas palavras saíram, a atmosfera mudou novamente. Layla olhou para a irmã, que tinha um olhar de preocupação. Não pode ser. Eles não podiam. Layla balançou a cabeça, seu mundo girando em desespero. Khalil, empalidecendo, estava prestes a protestar, mas as portas da sala se abriram com força. Uma figura alta avançou, interrompendo tudo. Era um homem desconhecido, com um tom sério e ameaçador. Roberto Mendes, temos que falar, e rápido. As coisas estão se movendo, e você está na linha de tiro. A sala encheu-se de murmúrios nervosos. Layla estava paralisada. Do que você está falando? Perguntou Roberto, enquanto o som da tempestade lá fora fazia ecoar a confusão interna. O novo homem olhou diretamente para Layla. Você precisa saber que o jogo todo está prestes a mudar. O que houve no passado está prestes a ser revelado. E você, Layla, pode ser a chave para tudo. Ele parou, enquanto Khalil sussurrava palavras ininteligíveis, ameaçador, mas ao mesmo tempo frágil. Os olhos de Layla se arregalaram, uma onda de adrenalina a puxando. O que mais você sabe? Ela conseguiu perguntar, mas a intensidade do ambiente fazia a respiração dela falhar. A tempestade lá fora rugia, e com ela um clima de incerteza se intensificava. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? Mas antes que alguém pudesse responder, um grito ensurdecedor ecoou do lado de fora. O vidro das janelas estourou com um estrondo, e um grupo de homens armados invadiu a sala. O clima de tenso silêncio rapidamente se transformou em caos. Layla sentiu seu coração disparar. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a gritar e se jogar ao chão. No meio da confusão, Layla avistou uma figura familiar entre o grupo. Era o pai que pensava ter perdido, Augusto. Ele estava ali, com um olhar determinado, segurando uma arma e gritando ordens. Fiquem todos onde estão. Isso não precisa acabar em violência. Ele olhou diretamente para Layla. Você não sabe o que está em jogo, filha. O passado que você ignorou está voltando com força. A sala estava em estado de choque. Todos os olhos estavam pregados em Augusto. Pai! Layla murmurou, o nó na garganta aumentando. É você? O que está acontecendo? Mas ele apenas balançou a cabeça preocupado. Khalil parecia perdido em meio ao tumulto. As máscaras de poder e controle que ele costumava exibir se desfizeram lentamente. Augusto, o que você está fazendo aqui? Gritou, tentando recuperar o controle da situação. Eu finalmente vim buscar o que é meu.
Augusto respondeu, a voz baixa, mas cheia de poder. E agora, você não tem como escapar dos seus próprios segredos. O pânico tomou conta de Layla, ao perceber que tudo o que acreditava estava desmoronando. O pai que pensava ter perdido estava bem ali, com segredos que poderiam mudar seu destino para sempre. O que mais você escondeu de mim? O desespero a invadiu enquanto o que estava em jogo se tornava mais claro do que nunca. A tempestade rugia lá fora, refletindo o tumulto interno da sala, onde cada revelação moldaria seus destinos de forma irrevogável. E enquanto a tensão aumentava, uma pergunta ecoava na mente de Layla. A verdade realmente traria liberdade? Ou apenas mais dor? O que mais viria à tona nesta tempestade de segredos? A tempestade rugia lá fora, quase como um reflexo do caos dentro da sala. O corpo de Layla estava tenso, os olhos fixos em Augusto, o pai que achava ter perdido. O mundo ao seu redor parecia girar em uma espiral de confusão e medo. Khalil estava claramente em choque, sua máscara de controle desmoronando. E os seguranças ainda posicionados pareciam estar apenas esperando o comando. Por que você voltou agora? Layla quase gritou, a raiva e a dor. Você me deixou. Suas palavras ecoaram, e todos na sala sentiram o peso de sua indignação. Augusto respirou fundo, a determinação evidente em seu olhar. Eu não tinha escolha. O que está acontecendo aqui é apenas a ponta do iceberg, Layla. Nossas vidas sempre foram manipuladas. Você precisa entender que seus problemas são parte de algo muito maior. A sala estava tensa, a adrenalina a fluir. A raiva de Layla cresceu. E isso justifica o seu abandono? O desgosto quase consumiu suas palavras. É que implicado, e não é o momento nem o lugar. Augusto tentou acalmar, mas o desespero nos olhos dela o desmentia. O que vier a seguir irá mudar tudo. Você precisa... Um ruído ensurdecedor cortou suas palavras. Mais homens armados invadiram a sala. A adrenalina disparou ainda mais. Layla sentiu-se paralisada. Isso é um assalto? Ela gritou, enquanto as armas eram apontadas. O novo grupo não parecia interessado em roubar. Era uma operação de controle. Ninguém se mova! Gritou um dos homens. Máscaras cobriam seus rostos. Jogos e negociações não eram mais válidos. Havia algo maior em risco. Você não conseguiu proteger a sua empresa. Roberto, um deles se virou para Mendes, a voz arranhada e gélida. O seu tempo acabou. O olhar de culpa que Roberto exibia só adicionou camadas à confusão que pairava no ar. Mas Layla estava mais preocupada com Augusto. O desejo de saber a verdade era insuportável. O que você sabe que não me contou? Perguntou ela, a voz trêmula, mas firme no meio do caos. Khalil, em um canto, parecia cada vez mais impotente. Augusto hesitou, mas em uma fração de segundo em que o olhar dos homens armados se desviou, ele lançou um golpe devastador. Layla, você é a herdeira do império de seu avô, um homem envolvido em corrupção, tráfico de influências e corrupção política. Você sabe que sua mãe foi tirada de você por causa disso. O silêncio pesado na sala transformou os rostos em máscaras de espanto. A revelação caiu como um raio. O chão sob os pés de Layla parecia derreter. Ela olhou para Khalil e seus olhos se encontraram. Um momento de entendimento sombrio passou entre eles. Ele não era, afinal, o maior dos vilões. Khalil, você sabia disso? Ela sussurrou, o nó em sua garganta aumentando. As memórias de sua infância começaram a deslizar por suas memórias. Risadas disfarçadas, sussurros apressados, cada fragmento tentando se encaixar em um padrão maior. Não, Layla, não é o que você pensa. Ele protestou, mas a vulnerabilidade em seu olhar não surgiu de uma invenção, mas da verdade dolorosa.
Um dos homens armados se aproximou de Layla. Precisamos que você decida, garota. Seu passado é cheio de segredos, mas o futuro pertence a você. A escolha pode ser sua, ou será forçada. Ele gesticulou em direção aos outros homens, a postura ameaçadora tornando a escolha um verdadeiro dilema. Os olhos de Layla queimavam com raiva e determinação. E se eu não decidir? Sua voz desafiadora foi como um grito de guerra. Naquele instante, ela percebeu que estava cercada por mentiras e conexões emaranhadas de um passado não vivenciado. O terror estava prestes a eclodir quando a campainha do celular de Layla voltou a vibrar. Um novo aviso a fez sentir um frio na espinha. O remetente desconhecido de novo. Mas a mensagem dizia: a verdade chocará você mais do que qualquer arma em suas mãos. Enquanto a tempestade lá fora ganhava força, o futuro de Layla parecia mais incerto do que nunca. Que mais sua família escondera? O que mais estava prestes a ser revelado em um jogo traiçoeiro que nunca escolheu? E o que realmente significava ser a herdeira? A tempestade estava apenas começando. A vida dela mudaria para sempre. O tempo parecia ter parado. O encontro estava à beira de um colapso completo. E a tensão na sala crescia, como uma tempestade prestes a estourar. O celular de Layla estava em suas mãos, tremendo com nervosismo. Cada batida do seu coração ecoava nas paredes de vidro. E enquanto o caos se desenrolava à sua frente, ela percebeu que tinha que agir. Eu não confio em você, Khalil, gritou Layla, a voz tremendo. Você mentiu para mim. Augusto a olhou com preocupação. Filha, agora não é a hora. Precisamos unir forças. Mas suas palavras eram como um eco distante. Khalil parecia perdido, e a presença dos homens armados o deixava nervoso. Então, o que você vai fazer? Um dos homens ameaçou, armando a arma. Vai ficar de braços cruzados ou decide logo? O calor aumentou e Layla sentiu as palmas das mãos suadas, o desespero crescendo. Ela tinha que decidir. As palavras da voz misteriosa ainda estavam ecoando na sua mente. Layla olhou para Khalil e viu algo que nunca tinha percebido antes. O medo, a vulnerabilidade. Aquele homem que pensava conhecer não era o mesmo. Khalil, você sabia sobre meu pai? Sobre tudo isso? A pergunta escapuliu e a sala inteira ficou presa em um silêncio palpável. Khalil mordeu o lábio, mas não respondeu. Layla se virou para Augusto, seu pai, buscando identificação. Que você escondeu de mim? Neste instante, mais uma vez o celular vibrou, e sem pensar, ela atendeu. A voz que lhe respondeu era clara e veloz. Layla, você precisa fugir. O que aconteceu no passado não ficou no passado. Você e Yasmin estão em perigo. A sala ficou em silêncio. A mensagem a atingiu como um soco no estômago. Quem é você? Layla perguntou, mas a chamada caiu. O que isso significa? A angústia tomou conta dela. Layla ia virar-se de volta para os outros quando um dos homens armados disparou rapidamente. O som do tiro ecoou como um trovão. Tudo aconteceu em um segundo. Layla viu Khalil ser atingido. Ele cambaleou para trás, seus olhos cheios de choque e dor. O tempo parou. Ela estava tão paralisada que não conseguiu gritar. Khalil! O desespero a dominou e ela correu até ele. O sangue se espalhou no chão e ela sentiu um aperto no peito.
Khalil caiu ao chão e uma sensação de realidade brutal a atingiu. Mas no meio do caos, Layla percebeu que Oliveira, um dos homens armados, olhava para ela com uma expressão estranha. Você não sabe a verdade, Layla. Você é mais importante do que imagina. Ele rosnou. E mesmo enquanto a sala se desfazia em alucinações e gritos, aquelas palavras ecoaram dentro dela. Antes que ela pudesse responder, uma figura conhecida atravessou a porta. Era Yasmin, sua filha, com um olhar determinado. Mamãe, você não pode deixar tudo isso acabar assim. O coração de Layla disparou. Como Yasmin entrou ali? E o que ela estava fazendo? Yasmin, saia daqui! Layla gritou, mas a menina não se moveu. A intensidade do olhar dela penetrava a energia da sala. Eu sei a verdade, mãe. O que você não sabe é que Khalil não é quem você pensa. Ele está em perigo porque ele não é seu verdadeiro amor. As revelações pesavam na atmosfera como uma tempestade prestes a explodir. Layla olhou para Khalil, que estava no chão, lutando para respirar. O que você quer dizer, Yasmin? O nó em sua garganta cresceu. Ela não sabia em quem confiar. Tudo estava prestes a desmoronar de uma vez por todas. As palavras de Yasmin eram um soco no estômago. E antes que pudesse processar isso, o som de sirenes cortou o ar tenso. A polícia! Layla ficou atordoada. A sala estava cheia de segredos. E agora tudo estava se unindo de uma forma que ela nunca podia prever. No que se transforma? Pensou Layla, olhando para Khalil, que agora estava se revelando como uma sombra do que era antes. Agora, com Yasmin revelando a verdade, o que mais poderia ser revelado? A conexão estava mais complexa do que em seu pesadelo. Haja o que houver, ela murmurou, a adrenalina correndo em suas veias. Eu vou descobrir todos os segredos. E enquanto a tempestade rugia lá fora, uma nova batalha começava dentro do coração dela. E as consequências estariam longe de serem resolvidas. O caos na sala era palpável. Layla olhava para Khalil, seu corpo estirado no chão, e seu coração disparava. A adrenalina corria, mas as palavras da filha ecoavam em sua mente. Algo não estava certo. A menininha estava ali, firme e determinada, enfrentando tudo. E quando Yasmin havia dito que Khalil não era quem pensava, isso pesava em sua mente como uma chuva torrencial. Calem-se! Layla gritou, ainda segurando o celular. O homem armado se aproximou e virou a arma em direção a Khalil. Mas Layla não tinha tempo a perder. O pai estava sendo atacado em alguma rede maldita de traições, e isso a deixava em choque. Por favor, alguém, ajude! Os gritos ecoavam na sala, as sirenes lá fora cresciam, e o cheiro de fumaça começava a entrar pela janela estilhaçada. O pânico a consumia, e foi nesse turbilhão que a figura de Augusto se destacou, seu olhar feroz. Yasmin, saia daqui! Ele ordenou. Mas a menina se manteve firme, como um pequeno soldado. Mamãe, eu sei como resolver isso! A luta no coração de Layla crescia, e na fração de segundo em que tudo parecia prestes a desmoronar, ela percebeu. Era hora de agir. Khalil, levante-se! Isso não termina agora! O que mais você sabe? As perguntas voavam de sua boca, cada uma carregada com um peso imenso. Ele a olhou, cansado e confuso. Layla, não entendo. O que você quer saber? O desespero tomou conta dele. A cumplicidade entre eles estava em risco e tudo parecia prestes a desvanecer. O que você não me contou sobre meu pai? O que ele tem a ver com tudo isso?
Sua voz tremeu. As palavras se derramavam como água e a urgência enchia o nosso peito. Mas então, um movimento inesperado aconteceu. Oh! O homem armado disparou! Não em Khalil, mas na direção de Augusto. Um estrondo ressoou. O balançar das paredes fez tudo parecer uma cena de filme. Layla viu seu pai cair e seu grito ecoou cortando o ar. Papai! O choque a paralisou. Os olhares na sala se viraram para Augusto, e o homem que disparou parecia chocado consigo mesmo. Era para ser você, Khalil! Ele gritou, revelando o abismo de um segredo que ninguém esperava. Todos ficaram parados, a confusão pintada em seus rostos. Todos, exceto Layla, que finalmente entendeu. Uma verdade devastadora, revelada como um raio. A sala ficou em silêncio, e a revelação pairou no ar. Khalil não era apenas uma peça num jogo. Ele era parte de uma rede de mentiras que culminaram na ruína de famílias. Mas por quê? Layla sussurrou, confusa. Suas pernas fraquejaram ao ver Augusto se contorcer no chão. Estamos todos em perigo. O passado, ele não é o que pensávamos. Layla, seu avô, Khalil gaguejou, a expressão de horror estampada no rosto. O eu dela estava se despedaçando. Não! Isso não pode estar acontecendo! Gritou Layla, enquanto o caos aumentava. Yasmin ainda se encontrava em pé, diante do novo horizonte que se descortinava. Mãe, ele disse que a verdade é mais perigosa do que pensávamos. As sirenes avançavam. Enquanto o pânico dominava o cenário, uma nova reviravolta tomou conta da sala. Com um último gemido, Augusto levanta a cabeça e, com um olhar carregado de intensidade, ele pronuncia palavras que congelam Layla no tempo. Layla, você é a chave. E a única que pode parar tudo isso. As palavras dela flutuavam no ar, deixando um rastro de incerteza. A realidade estava prestes a mudar para sempre, e enquanto o medo a cercava, Layla sabia que o futuro dela e de Yasmin dependia de uma escolha que parecia estar além de sua compreensão. O caos na sala atingiu seu ápice. Os gritos e tiros ecoavam, enquanto Layla olhava para Khalil, tentando entender o que estava acontecendo. Ele estava caindo, a dor estampada no rosto, e a realidade daquele momento a impactou como um soco no estômago. O mundo ao redor estava em desintegração, e a tempestade lá fora se intensificava, refletindo o tumulto que preenchia seus corações. Khalil, a voz de Layla, finalmente achou espaço em meio ao pânico. Mas o que poderia salvar agora? A verdade, a única coisa que pode nos salvar, está bem aqui. Como um relâmpago, ela se lembrou das palavras de Yasmin, da ligação que disse que tudo estava interligado. Eu sou a chave. Não, Layla, você não entende. Khalil tentava protestar, mas o sangue escorria de suas feridas. A adrenalina fez-se mover mais rápido. O que você quer dizer com isso? É seu momento de se levantar e lutar. A figura de Augusto estava se contorcendo, mas havia uma determinação em seu olhar que a inspirava. Layla, siga seu instinto. Agora é a hora de lutar. Ele estava ali, não como o pai distante que lembrou, mas como um homem determinado a fazer o que era certo. Ao mesmo tempo, algo pelos seus pés chamou a atenção dela. O papel caído da pasta de Sofia. As verdades escondidas estavam ali, à espera. Ela se agachou, pegou e leu novamente, sentindo cada palavra como uma facada. Você é a herdeira de um legado que precisa ser quebrado.
As sirenes da polícia começaram a aproximar-se e uma nova esperança ardeu em seu peito. Não só a polícia, mas o mundo inteiro estava prestes a descobrir os segredos obscuros que moldaram suas vidas. A sombra de Khalil e os homens armados perderiam seu poder se a verdade fosse revelada. Precisamos ir, Layla. Eles estão se aproximando, Yasmin gritou, seu olhar severo e firme. O que você decidir agora vai impactar todos nós. Por favor, escolha sabiamente. Layla sentiu a pressão crescer. Em um último esforço de coragem, ela levantou a voz. Basta! O passado não vai nos controlar mais. Ela olhou para Khalil e depois para Augusto. Ninguém vai ser capaz de más notícias ou crueldades. Eu vou lutar por nossa verdade. E, como se as palavras dela tivessem poder, os homens armados hesitaram. A polícia entrou pela porta, luzes giratórias iluminando a sala e revelando não só os inimigos, mas também o peso de sua própria verdade. As máscaras caíram e a sala se tornava um campo de batalha, onde cada um, mesmo seus opressores, estavam prestes a enfrentar suas consequências. Khalil, mesmo ferido, olhou com um misto de alívio e medo. Você realmente vai fazer isso, Layla? A verdade pode custar-lhe tudo. Ah, a angustiada expressão dele a tocou. Você pode me ajudar também. Eu não sei se posso, Layla respondeu, o som de sua voz ecoando em meio ao barulho. Mas tudo o que sei é que não estou sozinha. Nós precisamos enfrentar isso juntos. As luzes da polícia iluminavam a sala, enquanto as figuras se moviam para capturar os agressores. Layla viu o olhar de Yasmin, cheio de confiança, e isso a renasceu. Essa era a hora. Cada um deles tinha o poder e força que precisavam. E enquanto as vozes da verdade começaram a ressoar, algo na sala mudaria para sempre. O ruído da tempestade lá fora foi substituído pelos sons de sirenes se aproximando. Um sinal claro de que a mudança estava a caminho. Assim, com cada pequena ação, cada palavra, todas as promessas de um novo futuro eram feitas. E enquanto a consternada Layla olhava pela última vez para o homem que quis amar, um misto de sentimentos a invadiu. E ela finalmente soube. O que vem a seguir depende do que cada um escolherá acreditar. E agora, querido leitor, é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar esse algoritmo e garantir que mais pessoas tenham acesso a essas narrativas. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final explosivo. É seu momento. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer